Então, muito boa tarde, muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual tema? Imposto. 2025, porque é o melhor ano para escapar do inventário. Boa tarde, muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube. Vou dar aqui as boas-vindas a Marinalva, muito obrigada pela presença. E vamos agora falar, né, sobre essa questão do imposto, dos impostos, que tanto nos preocupam, né? Sobre temas tão importantes para a proteção da sua família e do seu patrimônio. Esse imposto é o famigerado ITCMD. E por que é tão importante? Porque ele é a maior despesa de um inventário, um dos maiores problemas desse inventário. Essa é a principal despesa que a gente tem quando a gente se depara ali com um procedimento do inventário. E o que o ano de 2025 tem em relação a isso? As pessoas que vêm conversando comigo sobre planejamento patrimonial da família, elas vêm buscando informações, perguntando como funciona, como podem escapar do inventário. Desde a aprovação da reforma tributária, muitas pessoas, e nós temos dados dos cartórios, que as pessoas buscam fugir do inventário, fazendo doação de bens em vida. Nos cartórios. Quer dizer, é a pior forma de você já fazer um planejamento patrimonial, porque o imposto é o mesmo imposto que incide no inventário e nas doações de bens em vida. Entendendo, as pessoas entendem que assim é a melhor forma de proteger o patrimônio construído ao longo dos anos. Teve uma grande corrida aos cartórios. E você está preocupado comigo? Diga aqui para mim, Renato Nogueira, boa tarde. Marinalva, boa tarde. Digam aqui para mim se vocês estão preocupados com isso, se vocês pensam em fazer, se já fizeram, se acham que fizeram o correto. Mas eu digo a vocês, infelizmente, as pessoas que correram e fizeram a doação de bens em vida não fizeram uma boa escolha. E por que eu digo isso, infelizmente? Porque pagaram um imposto, o ITCMD, da forma mais cara possível, sem as reduções que um bom planejamento poderia ter beneficiado essas famílias. E não precisava. Poderiam ter optado por uma solução muito mais eficiente, lícita, eficaz e muito mais econômica. Tenham certeza disso. A reforma tributária foi aprovada e ela trouxe grandes mudanças nas questões de bens e direitos, o que nos impacta diretamente no patrimônio da família, principalmente nos casos de inventário e doação de bens. E essa despesa a gente sabe que é muito cara. Os filhos, quando terão de passar pelo processo de inventário, eles deixam muito dinheiro nas mãos de advogados, de cartórios, escrituras, registro de imóveis, dentre outras despesas muito, mas muito significativas. É o grande e maior gasto, é o imposto. Esse é o grande impacto. E por que falei que é o ano derradeiro? Porque o ano que vem, essas alíquotas desse imposto vão aumentar significativamente. Em São Paulo, haverá aprovação de um projeto de lei para que a alíquota seja progressiva, ou seja, quanto maior o imposto, quanto maior o patrimônio, maior o imposto. E nesse ano aqui de 2025, ainda pode ser aproveitada aqui em São Paulo a alíquota de 4%. Já nos outros estados, as alíquotas variam e chegam a 8%,
que é o teto máximo aqui no Brasil. E sem se falar que há projetos tramitando no Senado, onde essas alíquotas podem chegar a 20% ou a 30%, conforme depoimento da ministra Simone Tebet. Querem dar uma olhadinha aqui no vídeo? Eu separei aqui para vocês darem uma olhadinha. Vejam isso. Transmissão, causa morte e doação, seria uma majoração de alíquota, que hoje é até 8% como máxima, chegando na proposta, obviamente, que está sendo apresentada aqui, de até 30%. Então, sairíamos de 8% para 30% como a alíquota máxima a ser estabelecida individualmente pela autonomia que tem cada estado da Federação Brasileira. Vou colocar de novo para vocês darem uma olhadinha. No caso do imposto de transmissão, causa morte e doação, seria uma majoração de alíquota, que hoje é até 8% como máxima, chegando na proposta, obviamente, que está sendo apresentada aqui, de até 30%. Então, sairíamos de 8% para 30% como a alíquota máxima a ser estabelecida individualmente pela autonomia que tem cada estado da Federação Brasileira. Pois é. Vejam o quanto eles estão pensando em elevar o imposto até 30%. E vou colocar aqui o depoimento do ministro. Menores tributos sobre herança do mundo. Um dos menores. E tem vários magnatas brasileiros que antes de morrer fizeram um planejamento tributário para não pagar nada. Quer dizer, nem o pouco que o Brasil cobra, o sujeito se dispôs a pagar. Então a pessoa faz uma fortuna num país, deve todo o seu patrimônio ao país, né, em que ele residiu o tempo todo, fez um patrimônio que vai para 10 gerações, para 20 gerações, um patrimônio infindável. E não tem, às vezes, o desejo de deixar para a comunidade, que é a grande responsável por tudo que ele construiu, para a sua comunidade, para o seu país, os 4% que o Brasil cobra, contra 40% de outros países. Pois é, o nosso ministro entende que a gente deve amealhar patrimônio e dar para a comunidade. Pois é. É assim que, nessa toada que nós vamos, não é mesmo? Por essa razão, a gente fala aqui no escritório para os nossos clientes, sempre indicando a melhor solução para preservar o seu patrimônio, proteger os seus herdeiros e pagar a menor tributação possível. Porque a reforma tributária, ela vem morder forte. Ela não vai deixar o imposto ficar como é aqui em São Paulo, alíquota fixa de 4%. O governo precisa arrecadar e eles vão aumentar significativamente o imposto sobre a herança. Então, todo o patrimônio que a gente amealhou durante a vida, o governo será sócio, porque uma parte dele, o valor atualizado dos seus imóveis, uma porcentagem vai para o governo, ou seja, a reforma tributária chegou com muita fome. Esse planejamento que a gente sempre fala e indica para as pessoas poderem proteger o próprio patrimônio é absolutamente recomendado para as famílias brasileiras, assim como os empresários fazem desde 1976 com os seus negócios e os bens pessoais também. Tudo para a proteção pessoal e dos familiares. Para quê? Para evitar essa tributação excessiva que existe e está por vir ainda mais. Ela vai chegar muito rapidamente porque o governo precisa arrecadar. E, principalmente, em razão da reforma tributária que está galopando para que sejam aprovadas as alterações e apressadas as suas aplicações nos estados, que, por sua vez, por terem perdido essas e algumas arrecadações milionárias, conforme determinação do governo federal,
essa arrecadação foi levada em favor do governo federal, esses outros impostos, e restou somente aos estados o ITCMD, dentre outros, mas a grande arrecadação sobre o patrimônio é o ITCMD. Por essa razão, pelo fato dos estados terem perdido outras arrecadações, ele vai elevar o imposto sobre herança, sem dúvida nenhuma, para que eles possam compensar essa grande perda que eles tiveram nos outros impostos, que agora ficaram nas mãos do governo federal. Eles vão aumentar essa arrecadação do imposto ITCMD, que ainda é estadual. E permanecerá, porque é a única moeda que os estados têm para poder aumentar o imposto e arrecadar mais. Então, eles precisam, com a maior urgência, arrecadar mais e mais e o mais rápido possível. Por essa razão, a urgência de escapar dessa arrecadação excessiva que baterá às nossas portas. É possível aproveitar ainda neste ano, aqui em São Paulo, a alíquota de 4%, que é uma das mais baixas do país, para organizar o patrimônio, já trazendo a proteção e o benefício aos filhos, aos herdeiros, que já poderão participar dos bens que serão integralizados numa instituição protetora, um cofre, contra a eficácia desse aumento do imposto sobre a doação de bens e inventário, o violento ITCMD. O ITCMD vai virar o nosso novo monstro. Em São Paulo, a alíquota, que ainda é fixa, vai chegar a 8% ou 20%. Depende de como eles trarão essa progressividade aí nos estados, porque tem estados que já estão aplicando a progressividade desse imposto. No ano que vem, os estados vão se adequar a essa regra de progressividade que a reforma tributária impôs, resultando na ação dos estados que não praticavam a regra da progressividade. Eles vão aplicar no ano que vem. Já me telefonaram dizendo, doutor, eu quero desviar o meu patrimônio do inventário. Só tenho um filho e eu só tenho um imóvel. Tem como eu driblar o inventário? Não, não dá. Havendo falecimento, não dá para escapar desse imposto tão alto. Somente fazendo um planejamento patrimonial da família. Se nada for planejado antes, não dá para evitar o inventário, mesmo a pessoa tendo um filho e somente um imóvel. As pessoas já sabem que o inventário é muito caro e demorado e já querem evitar, não é mesmo? Digam para mim aí no chat se alguém quer evitar esse imposto e evitar esse inventário. Claro, todo mundo quer. A gente não aguenta mais ser taxado, porque os ministros não deixam. Cada vez as coisas aumentam e o imposto vai aumentar mais ainda. As pessoas já sabem que o inventário é caro, demorado e traz muito sofrimento para quem fica. Só quem passa isso na pele sabe com absoluta precisão, não é mesmo? E eu digo ainda mais, a reforma tributária veio para castigar ainda mais, aumentando impostos sobre herança, sobre o nosso patrimônio. Ela veio para mudar a regra do jogo. A alíquota não será mais fixa, em São Paulo de 4%, como ainda é, e tudo vai ficar mais caro. E ano que vem vai ser tudo modificado para mais, claro, para muito mais, para pagarmos mais ainda. Alíquota escalonada e progressiva. É o que teremos. E em São Paulo já existe um projeto de lei para aumentar em 4%. Vocês aqui que estão me ouvindo, já viram alguma reforma para a gente pagar menos? Eu, nesses anos todos, nunca vi. Por isso, eu venho sempre aqui a campo
para informar as pessoas como elas podem evitar o inventário e, principalmente, a doação de bens em vida. Porque o imposto que incide sobre eles, sobre o inventário e sobre a doação, é o mesmo imposto, ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. Então, ele é devido quando se tem o inventário e também quando há a doação de bens em vida. E é o que nós desejamos evitar, que esse imposto traga esse impacto tão grande no nosso patrimônio. Quem tem patrimônio e falece, os herdeiros têm de fazer o inventário. Essa é a regra no Brasil. Não tem saída, não tem escapatória. Quanto à doação, ela que tem o mesmo imposto, não é a melhor forma de se evitar toda a incidência do imposto, não é. A doação de bens, eu já falei bastante lá no meu canal, aqui no meu canal do YouTube. Eu já falei bastante nos vídeos. Ela, além de ser cara e ter o mesmo imposto, o proprietário perde totalmente o controle sobre o bem. E isso não é bom. Isso não é bom. Perder o controle sobre o imóvel, não poder vender, não poder permutar, não podendo dispor do próprio bem que foi comprado e construído com o nosso próprio esforço. Fazer doação em São Paulo ano que vem vai pagar o dobro, 8%. E o problema é que, na verdade, transferido ao filho, porque quando se você transfere ao filho e Deus me livre, você perde esse filho, quando ele faltar, eu terei de fazer o inventário do meu filho, e isso pode acontecer. Isso já aconteceu no meu escritório várias vezes, em diversos casos. As pessoas estão preocupadas e saem correndo fazendo doação. Não, isso realmente não é a melhor escolha. Tudo tem de ser feito com absoluta tranquilidade e não às pressas de afogadilho. Ainda há tempo de se fazer um bom planejamento patrimonial para salvaguardar o seu patrimônio e proteger a sua família, que futuramente não terão nenhuma perda patrimonial, tendo até de vender um imóvel para pagar esse alto imposto, com todo esse aumento que já está vindo, que já veio com a reforma tributária. Então, os estados não vão querer perder, eles vão aumentar progressivamente o imposto, podendo chegar a 30%, como disse a ministra Simone Tebet nesse vídeo. O tempo urge, o tempo urge. As pessoas têm dúvidas com inventário, com doação de bens em vida, usufruto, holding familiar, como planejar, e isso é normal. As pessoas precisam de informação. Por isso que eu venho todas as quartas-feiras, às 12h30 aqui, para levar informações aos leigos, às pessoas que não sabem sobre isso. É a minha missão levar essa informação a vocês, orientação, para que as famílias brasileiras não caiam nessa armadilha desse imposto, desse aumento do imposto, essa armadilha da doação de bens em vida, que é a melhor forma. Não, vai lá no cartório, faz a doação de bens em vida, fique com o usufruto, que é a melhor coisa que você faz. Não, não é. As pessoas e as famílias não podem continuar a ter um prejuízo patrimonial que já vem tendo há décadas, porque a lei para beneficiá-las já existe desde 1976. Como os empresários, os nossos grandes empresários brasileiros, Antônio Hermílio de Moraes, aqui de São Paulo, Roberto Tivita, do Grupo Abril, eles fazem isso desde 1976, como o Silvio Santos fez, como tantos empresários fazem. São instrumentos de planejamento patrimonial que você pode adequar ao seu patrimônio, seja um patrimônio bilionário ou um patrimônio pequeno.
E para explicar tudo isso a vocês, eu vou ministrar um seminário nos dias 7 a 9 de outubro, às 19h30 da noite, aqui no meu canal do YouTube. E nesse seminário, eu vou explicar sobre os riscos, os números do inventário, como você pode fazer para evitar prejuízo, o que você pode se utilizar para proteger os bens e a família, evitando esses prejuízos. Vai ser um evento online gratuito e eu vou informar vocês. Eu vou te contar, desculpem, eu vou te contar como os maiores empresários do país fazem para evitar esse prejuízo, e não somente eles podem, toda a família brasileira. Eu vou explicar o método, divulgar esse método de proteção. Deixem aqui nos comentários se você tem interesse no assunto e se quer participar. De qualquer forma, para ajudar vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de inscrição para o seminário. Inscreva-se e entre para o grupo de WhatsApp, porque é por meio dele que eu vou mandar a vocês todos os links para que você possa assistir às transmissões. Então, venham comigo, eu estarei esperando também na próxima quarta-feira, que a gente vai fazer mais um vídeo ao vivo. Nós vamos conversar bastante sobre doação de bens em vida, inventário, impostos e como as pessoas podem fazer para evitar tudo isso. Já vou me despedindo aqui, agradecendo a presença de vocês. Um forte abraço, um grande beijo e até a semana que vem. Até!